Bom, então a todos os colegas aí das comissões escolares, pessoal, nós vamos aproveitar esse vídeo para reforçarmos algumas orientações, pensando que nós já temos, nessa semana que se inicia, uma ação importante que é o registro das candidaturas. Orientações às quais eu vou me deter nesse momento, até porque nós ainda não temos orientações detalhadas acerca da funcionalidade do SIG, como é que realmente ele vai aparecer na segunda-feira, para que a gente possa proceder com os cadastros dos eleitores, dos pais responsáveis de alunos e outros membros da comunidade escolar e educativa. Então, especificamente em relação ao registro das candidaturas, é importantíssimo que a gente observe a questão do prazo. Afinal de contas, durante os dias 5, 6, 7, 8 e 9, ou seja, nos próximos 5 dias úteis da semana que vem, conforme o edital está destinado para que a gente possa realizar o registro das candidaturas dos possíveis candidatos ao cargo de diretor escolar das escolas da nossa região, escolas estaduais. Então, assim, nessa semana o que nós iremos fazer é registrar as candidaturas. Certo? Não é momento para a gente divulgar, para a gente validar candidaturas de candidato, não. Durante esses dias, conforme o edital, apenas para a gente receber o registro deles, analisar as documentações que eles devem entregar, tá certo? Para depois de, sim, validadas e homologadas na semana posterior, na primeira segunda-feira, depois dessa semana, a gente oficialmente divulgar os resultados, tá ok? Outra coisa importante que nessa semana a gente precisa atentar é observar o checklist esse que eu enviei para vocês. Ele é um instrumento necessário ao processo, não é apenas a título de informação, mas nós vamos fazer uso desse instrumento e ele consolida a documentação que os candidatos que deverão registrar suas candidaturas precisam levar para vocês aí das comissões escolares. Então ele reúne aí 6 documentos que a gente vai detalhar, ao menos os principais desses documentos, e também isso vai ser uma documentação que no final vocês vão juntar as demais para encaminhar a coordenação regional. Então vamos lá. Percebam que esse checklist ele possui um cabeçalho. E tendo esse cabeçalho e tendo que nominar de quem é esse checklist para a documentação de quem a gente utilizou, eu já oriento que vocês imprimam um número suficiente de checklists de forma que atenda a cada um dos candidatos, porque a gente vai ter que ter um checklist desse para cada candidato. E aí perceba o seguinte, no cabeçalho temos que colocar o nome do candidato, colocando aí o João dos Anzóis, o CPF, a escola para a qual esse candidato está registrando candidatura, porque afinal de contas, nesse edital, os candidatos só poderão registrar candidaturas para uma única escola, o município na qual essa escola fica, a CRED a qual essa escola pertence. E percebam aqui que em se tratando de inscrição, já podemos subentender que ela pode e certamente deverá ser feita principalmente pelo titular, pelo aquele que realmente vai registrar a sua candidatura, ele que vai se inscrever junto a vocês das comissões escolares, e ela também pode acontecer por procuração. Em sendo pelo titular, acredito, entendo e espero que cada candidato chegue até vocês portando um documento de identificação, afinal de contas poderão receber registros de candidatura de pessoas que talvez vocês nunca viram. Se for o titular que for realizar a sua inscrição, vocês vão marcar aqui que sim, que a inscrição foi feita pelo titular. Se não fosse, marcaria o não. E se a inscrição não é feita pelo titular, certamente ela deve ter sido feita por procuração, certo? Uma procuração que, caso seja um instrumento particular de mandato, que o próprio candidato elaboraria e assinaria, seria uma procuração que demandaria o reconhecimento de firma, o reconhecimento da assinatura dele junto ao cartório.
E perceba que aqui também exige que façamos 2 marcações em relação às portarias 178 e 160. Por quê? Vocês vão estar de posse, eu já mandei disso, e vocês precisam estar com esses bancos impressos e na mão de vocês, na mão da comissão, no ato do registro aí das candidaturas. Por quê? Por exemplo, no banco publicado pela portaria 160 que nós temos os candidatos que foram selecionados por um processo aí que contemplou as escolas indígenas, quilombolas e escolas do campo. Já a portaria 178, a portaria na qual foi publicado o banco, onde nós temos os selecionados através do processo de certificação, o processo de seleção, referente às demais escolas regulares, as escolas, na verdade, regulares. Então a gente vai marcando aí. Em relação aqui a uma primeira documentação exigida, que é a documentação básica, que seria para aqueles que apresentarem um diploma de graduação em pedagogia. Não vai ser todo tipo de diploma de pedagogia que será válido. Tanto é que aqui pede que se entregue o diploma da graduação em pedagogia acompanhada do histórico escolar. Para quê? Porque vocês da comissão irão analisar se no histórico escolar desse diploma de pedagogia lá consta disciplinas relacionadas à área da gestão e administração escolar que possuam pelo menos 240 horas. Aí você pode perguntar, mas nós não sabemos que disciplinas seriam essas contempladas pela área da gestão e administração escolar. Eu enviei, junto com as documentações que eu já repassei para vocês, um parecer do Conselho Estadual de Educação que relaciona essas disciplinas, então vai ajudar, certo? Outra coisa, os documentos que eles precisam entregar não obrigatoriamente precisam ser autenticados em cartório. A cópia não precisa ser autenticada em cartório. Basta que o candidato leve o documento original junto com as cópias para que vocês da comissão possam fazer a conferência e, batendo a cópia com o original, vocês vão no documento cópia datar e informar que confere com o original e rubricar. Então está válido a entrega da documentação. Já os demais candidatos que desejam registrar sua candidatura e não sejam graduados em pedagogia, graduado, por exemplo, em química, física, matemática, enfim, uma área específica, para poderem registrar a candidatura vão ter que entregar um diploma o diploma que ele possui com a especialização na área de gestão escolar, tá certo? E aí a mesma lógica que informamos da entrega do documento no ponto 1. E aí vocês vão marcando, vão marcando aqui. Se ele entregou o documento conforme exigido, vocês vão marcando. Se não, marcando não. Para frente. Em relação à declaração de experiência no exercício da docência, o edital regulamenta isso e diz também que esses candidatos, para poder registrarem suas candidaturas e elas serem validadas, eles precisam apresentar uma declaração que comprove, ateste que eles que eles tiveram pelo menos 3 anos de experiência no efetivo exercício da docência. Tá certo? Então, quem é da rede estadual, procura a CRED, para emitir essas declarações. Quem for da rede municipal, procura a rede municipal. Quem for da rede privada, faz a mesma coisa. E aí, o que é que acontece? No edital, é bom lembrá-los que ele possui um anexo, o anexo 3, e lá apresenta 2 modelos de declaração que a gente vai reforçar mais na frente. Um modelo é para quem é servidor efetivo e o outro para quem não tem vínculo, para quem é contratado. Tá ok? Vamos para frente aqui. Os candidatos que forem registrar candidatura e que hoje assumem função de gestão, como é o caso, nós teremos muitos casos de gestores da rede estadual, que vão buscar uma recondução, eles precisam apresentar uma declaração de adimplência, e no caso, como são gestores de escolas da rede estadual, eles vão procurar a SEGAF na CRED, o setor financeiro, para que esse setor possa emitir essa declaração, que eles não possuem nenhuma prestação de contas pendente. Entendo prestação de contas pendente, não poderão validar a sua candidatura, registrar a sua candidatura. E um detalhe, existe um prazo. Essas declarações de adimplência devem estar entre a data de publicação do edital,
né, ao período e o período de registro das candidaturas, ou seja, até o dia 9. Outra coisa importante para a gente observar aqui é a questão deles terem um atesto de que, caso eu eu queira registrar minha candidatura para a escola onde eu estou, eu tenho que ter um atesto que diga que eu não tive uma recondução consecutiva e 2 alternadas. Porque se eu assumi uma gestão, ao final dela fui reconduzido uma vez, saí da gestão, depois de outras gestões eu voltei a ser gestor, saí e depois voltei de novo, naquela escola, né, eu não tenho mais a possibilidade de registrar a candidatura e assumir a gestão da escola, a não ser que eu faça isso em outra escola. Então, assim, eu estou pensando, né, e eu tenho que conversar com a comissão estadual que, nesse caso, à medida que vocês forem registrando as candidaturas, já nos informem quem são os candidatos, para que a gente veja com o RH a ficha funcional e lá a gente já consegue devolver para vocês um atesto de que o candidato que queira registrar a candidatura poderá ou não fazer esse registro. Mas isso eu vou ver com a comissão estadual, porque pela lógica seriam os próprios candidatos que deveriam ir até a CRED procurar, né, obter esse atesto, para dizer se eles ainda podem assumir outra gestão ou não. Tá ok? Se tiver tudo ok, vamos marcar aí que sim e bola para frente. E no final, é claro, não esquecer que esse é um instrumento que precisará ser datado, né, por um membro da comissão escolar, perceba aí, comissão escolar eleitoral, e o próprio candidato também assinará, ou seu representante legal para aqueles que fizeram a inscrição por meio de uma procuração. Tá ok? Então, pessoal, não esqueçamos desse checklist. Eu até sugiro que vocês possam divulgar na comunidade escolar, afixar no painel de aviso da escola, orientar os candidatos, até para que quando eles procurem a comissão escolar para registrar a candidatura, já estejam de posse aí dessa documentação toda organizadinha e aí a gente não tenha, né, nenhum problema em relação a isso. Já em relação aos bancos, vamos reforçar aqui mais uma vez. Nós vamos trabalhar aí com 2 bancos, um apresentado pela portaria 160 e outro apresentado pela portaria 178. Esses 2 bancos, né, publicados no Diário Oficial, nós encaminhamos para vocês. Então é importante que segunda-feira, quem ainda não fez, já imprima esses 2 arquivos, até porque de posse desses 2 documentos vocês saberão se o candidato que vai procurá-los para fazer o registro da sua candidatura se encontra nesses bancos. O banco que está na portaria 160 se refere ao processo de seleção que contempla aí as escolas indígenas, quilombolas e do campo, e o banco que se encontra na portaria 178 contempla, né, o processo de seleção daqueles que irão pleitear, registrar a candidatura, né, e serem assim exitosos no processo de eleição das escolas regulares. E aí, pessoal, à medida que o candidato vai procurá-los para registrar a candidatura, vocês localizando o nome nas relações já vão riscando aí com marca-texto e certamente isso facilita, torna o trabalho de vocês bem mais organizado e aí facilita assim a vida, né, da comissão eleitoral como um todo, tá ok? Então procurem imprimir e ter nas mãos de vocês esse documento. Vocês também receberam, enviei também por e-mail de vocês, um instrumental que é para o cadastro do candidato. Tá aí, né, aqui é a carinha dele, vocês têm esse documento. Inclusive eu devo ter mandado em PDF num formato editável, caso vocês queiram digitá-lo, né, para tornar a coisa mais organizada. Mas enfim, vocês receberam esse instrumental. Esse instrumental, como os demais, tem um cabeçalho, ó, onde vocês vão informar o nome da escola de vocês, o código dessa escola, né, o código do INEP, o município no qual a escola se encontra, a CRED, que é 13, e aí CEFOR região, isso aqui não se aplica, né, à nossa regional. Mas para cada candidato, então, vocês vão ter já que deixar impresso um instrumental como esse. E o que é que se coloca nesse instrumental? Informações aí pessoais, né, dos candidatos, como RG, CPF,
né? O endereço, o bairro, o município, o telefone, o celular, o e-mail. E é importantíssimo até porque vocês poderão eventualmente necessitar entrar em contato com os candidatos e isso já vai facilitar, bem como também tem informações aqui do ponto de vista funcional, aonde ele vai informar se ele pertence a qual rede, né? Se ele tem vínculo funcional com a rede estadual, com a rede municipal, com a rede federal, ou se ele não tem vínculo com nenhuma dessas redes. Nesse instrumental ele também vai informar o cargo, a função que ele ocupa atualmente. Existem várias opções, porque nós sabemos que uma vez professores, em raros casos nós trabalhamos numa só escola e às vezes assumimos uma só função, né? Por exemplo, tem escola que a gente pode estar atuando como gestor e na outra já podemos estar como professor regente. Mas enfim, vou informar aí, né, onde é que ele está exercendo a função, o município e o órgão a qual esse vínculo funcional dele que ele estabelece pertence. Tá certo? E por fim, não esquecer de datar, certo? E assinar, que está claro que é o presidente da comissão escolar que precisa fazer isso. E aí vocês vão me perguntar, eu já tenho que colocar o número do candidato? Não, nem podemos colocar número do candidato do dia 5 ao dia 9, porque é o período em que ainda está acontecendo o registro das candidaturas. Quando é que teremos esse número? Certamente lá pelo dia 12, né? Sábado 10, domingo 11 e segunda-feira 12. Por quê? No dia 12, na segunda-feira, o registro das candidaturas já terão sido validadas ou invalidadas. Então, aquelas candidaturas que foram validadas, a comissão escolar vai entrar em contato com os candidatos, vão agendar um momento, e é rápido isso, e vão sortear o número desses candidatos, que aí é quando vocês poderão colocar nesse cadastro do candidato o número dele. Tá ok? Então, ninguém vai dar número a candidato na semana que vem, porque ainda é o momento apenas para o registro das candidaturas. Conforme eu havia dito, mais na frente eu iria me referir novamente sobre as declarações de experiência. Então, olha aí como é que a gente deve orientar os candidatos, até porque acredito que todos os candidatos interessados em registrar a candidatura, já devam ter lido esse edital de cabo a rabo. Mas nunca é demais lembrar que para a declaração de experiência em docência, em efetiva docência, durante um tempo mínimo de 3 anos, conforme o edital, percebam que nele ele possui 2 anexos, e nesses anexos eles apresentam justamente 2 modelos aí de declaração. Vamos ver o primeiro. O primeiro e o segundo, ambos os modelos deverão ser expedidos em papel timbrado, né, da instituição, do órgão que emitirá essa declaração de experiência do professor. Perceba que esse primeiro modelo que está lá no edital é para servidor público efetivo, né, aqueles que são efetivos, da rede estadual, da rede municipal, enfim. O representante, o responsável, que vai estar recebendo, que vai emitir isso, é claro que ele tem que assinar e carimbar, né? Não é vocês não, aí é o pessoal que vai emitir essas declarações de experiência. E vai solicitar também uma matrícula, até porque, né, servidor público efetivo certamente possui sua matrícula. E aí, é claro, datar, né, e entregar para o candidato. O outro modelo, da mesma forma, é para ser emitido em papel timbrado da instituição, porém é para aqueles que não possuem vínculos, ou seja, professores que foram nomeados ou que foram contratados, né, por tempo determinado. Nesse caso, por exemplo, caso tenhamos um professor que a experiência em regência dele seja de uma escola privada, eventualmente pode ser que ele não tenha matrícula, e nesse caso a matrícula poderia realmente ficar em branco. Não há problema nenhum em relação a isso. Então, orientem, né, tenham cuidado com isso. É um documento necessário que os candidatos que vão registrar a candidatura precisam entregar, mas nós temos aí 2 modelos aí de declaração. E por fim, é claro, né, quem vai emitir sempre precisa carimbar e assinar. Afinal de contas, certamente nas instituições onde irão buscar solicitar essa declaração, lá tem um carimbo e tem alguém que vai assinar essa documentação. Bom, e o que vamos apresentar aqui agora é sobre o SIG. É claro que eu vou apenas falar para vocês a título de antecipação,
porque até o presente momento o sistema, o SIG, organismos colegiados, ainda não apresenta as funcionalidades que estão propondo para que ele venha apresentar ao longo dessa semana, para a gente dar continuidade ao processo aí, de implementação desse processo de eleição nas escolas estaduais. Nós não temos detalhe ainda. Se vocês abrirem o SIG, já viram que lá só tinha uma funcionalidade que era inserir o calendário, o cronograma dos eventos que compõem o processo de eleição de gestores nas escolas. Inclusive, nesse final de semana estava até dando problema. Mas, enfim, certamente vocês terão que, depois de analisar, receber as inscrições, né, os registros de candidatura, vão ter que analisar a documentação, vão validar essa documentação ou não, e baseado no que vai ser validado ou invalidado, vocês terão que alimentar o SIG com algumas informações referentes a isso. Quem vai fazer isso é a comissão eleitoral e especificamente o presidente da comissão eleitoral, porque é ele que tem acesso, ele recebeu a senha do sistema, né? Então é o presidente da comissão escolar que vai estar à frente disso. E certamente após o período de registro das candidaturas, porque afinal de contas, de dia 5 a dia 9, nós não deveremos divulgar, validar, né, registros de candidatura para divulgar. Essa divulgação só vai ser feita depois desse período, né? Nessa semana a gente vai estar recebendo os registros, analisando a documentação, validando ou invalidando. Porém, não vamos divulgar. Então, certamente, nós vamos alimentar o sistema lá pelo dia 12, tá certo? Lá pelo dia 12, quando já tiver encerrado o período de registro das candidaturas. Lembrando aí a paginazinha dos organismos colegiados. E percebam que essa segunda página que eu tenho acesso no SIG Organismos Colegiados tem uma aba para a Comissão Eleitoral Regional e tem outra para a Comissão Eleitoral Escolar. Então, os presidentes, né, depois que as comissões escolares foram cadastradas pelos presidentes dos conselhos escolares, eles receberam uma senha e um login. Então, é aqui que vão acessar, né? Esse endereço aqui nós já divulgamos para vocês de várias formas, né? organismoscolegiados.ce.gov.br/home/login_eleição, né? É um pouco diferente do endereço o qual os conselheiros escolares costumam acessar, né? Uma outra página que foi criada especificamente aí para a eleição. E assim como vocês deverão alimentar o SIG com informações a respeito da validação do registro das candidaturas, à medida que as comissões escolares assim fizerem, nós da comissão regional também temos o nosso acesso no SIG, né? Vamos ter que acessar certamente para validar ou invalidar as informações que vocês lá inserirem no acesso da comissão escolar. E certamente nesse momento estaremos caminhando justamente para validar, para homologar os registros de candidaturas junto à comissão estadual. Coisa que só vai acontecer, repito, não é para acontecer esse processo de eu querer validar ou invalidar um registro de candidatura e já divulgar na semana do dia 5 ao dia 9. Isso só poderá acontecer depois dessa semana e depois que você estiver alimentado o sistema, com as informações que nós ao longo da semana encaminharemos. E aí, é claro, depois disso nós passamos para o momento da divulgação oficial dos candidatos daquela ou outra escola. Nós divulgaremos oficialmente para a comunidade escolar. E para isso também tem um formulário específico, que é a relação dos candidatos inscritos ao cargo de diretor. Vamos colocar o cabeçalhozinho, só que aí eu coloquei a escola fulana, né? Nem a escola fulana, mas muito bem. Vamos para frente, o INEP dessa escola, o município a qual ela pertence e a CRED. Existe aí essa tabela, onde vocês vão inserir o nome dos candidatos e o número. Só um detalhe, perceba que aqui esse número é o número de ordem apenas. O número do candidato é aquele número que vocês, uma vez validando, né, o registro das candidaturas, repito, lá pelo dia 12 vão convocar os candidatos e juntos vão orientar, vão informar que vão sortear os números. Eu aconselho para a gente evitar, para a gente criar situações que depois nós mesmos é que vamos ter que sofrer com elas e tentar resolvê-las depois.
sugira números simples, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, até para que esses números que vão serem colocados no sorteio não tenham nenhuma conotação política partidária, né, com as bandeiras partidárias que já existam, tá certo? E um detalhe, nessa relação, eu até sugeriria a vocês que colocasse o nome dos candidatos em ordem alfabética, para não ter essa história, eu apareço em primeiro, né? Eu estou já na frente do outro candidato. Então, para a gente evitar esses dissabores aí, né, procure colocar o nome aí desses candidatos aí em ordem alfabética nesse instrumento, que é através dele que os candidatos com candidaturas registradas e validadas estarão participando do pleito, né, nas suas respectivas escolas. No final, datar, eu coloquei aí o dia 10, né, como se fosse o sábado, mas enfim, talvez essa data aí vai ser dia 12, e o presidente da comissão escolar precisa também assinar esse instrumento. Chegando ao final dessas nossas orientações, reforçando orientações que já demos, então acredito que está claro para todos vocês das comissões escolares que o processo de registro de candidatura implica num ajuntado na reunião de uma documentação. Essa documentação que vai ficar de posse de vocês, né? Não é só documentação constante do checklist, não é só da relação de candidatos, não é só do cadastro do candidato, mas as cópias, né, dos documentos, das declarações que eles apresentarão. Então vocês vão reunir tudo isso, né, toda essa documentação, porque depois ela vai ter que ser encaminhada para a comissão regional. E aí ao longo da semana a gente vai combinar para acordar se vocês precisarão nos enviar logo ou se deixa quando do período da votação, porque no período da votação nós teremos que ter um membro da comissão estadual em cada um dos locais de votação. Esses membros poderão recolher essa documentação. Então já organize também, separe uns envelopezinhos pardos, né, aqueles envelopes amarelos, né, coloca uma etiquetazinha, o processo de eleição de gestores escolares 2018, da escola fulano de tal, e que naquele documento você está guardando a documentação do candidato tal, enfim, para depois dar tudo certo, né? Então vão reunir a documentação que tiver e acomodá-la, né, guardá-la devidamente para que depois a comissão regional possa ver a forma de recolher essa documentação que faz parte do processo.